vocês estão me perguntando aí o que é que está acontecendo que a Uber está baixando cada vez mais o valor das corridas. Você pode ver que em alguns lugares aí está 1 para 1. Por exemplo, você fazer uma viagem a R$ 1 o quilômetro. E tem lugar que está até menos, hein? Não só a Uber como a 99, com viagens com preço lá embaixo. Bem, eu digo para vocês, com a experiência que a gente tem aqui, é que a Uber, ela utiliza um algoritmo e dentro desse algoritmo ela se aproveita da situação do que acontece. Como que está a demanda de motoristas na sua cidade? Quem são os motoristas que atuam na sua cidade? Então, pode ser isso que está acontecendo, os preços estão lá embaixo. Primeiro, alta demanda de motoristas, motoristas que não pensam como profissionais, motoristas que usam o carro só para deslocamento e não fazem contas. Boa parte dos motoristas não fazem contas. Eu sei que tem algumas regiões, até foi feito um levantamento uma vez aí por um aplicativo e constatou-se que em Brasília é o menor valor de Uber. Agora, pergunto para você, por que é o menor valor? Brasília é um lugar que era para ser um dos maiores valores. Aqui em São Paulo é razoável. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a gente sabe que esses lugares tem muita gente, tem muitas pessoas se deslocando. Eu sei também que em São Luís, no Maranhão, é um lugar que sempre tem dinâmico. Agora, além disso, de ter um povo se deslocando, utilizando o Uber, utilizando a 99, também entendo eu que tem motoristas que têm autoconhecimento do que estão fazendo. Eu falo para você, meu amigo, se você não sabe o valor do quilômetro, do custo do seu carro, e eu estou sendo redundante aqui mais uma vez, fica difícil. Fica difícil porque você acaba fazendo viagens que não interessa, que você vai pagar para você trabalhar, e tudo isso vai estragar todo um sistema. Outros motoristas vão sofrer com isso, porque a Uber te manda uma viagem e você não aceita, mas vai ter um outro que vai aceitar, então ela vai continuar mandando. E tudo isso vai treinando o algoritmo. Então naquela região, naquela cidade, naquele local, vai ter ali um algoritmo treinado a mandar viagens a 1,10, 1,20, 1,30. Por quê? Porque sabe-se que vão aceitar. Se você não aceita, vai ter outros 10 que aceitam. Então, o que eu venho trazer para vocês aqui é o seguinte. Primeira coisa, faça uma análise do custo do seu carro. Bom, meu carro custa para rodar R$ 1,10, 1,30, 1,40. Então, com base nesse valor de custo, é o quanto você vai aceitar de viagem. Se meu carro faz 1,40 de custo, por exemplo, que eu estou até falando, meu carro ele tem um valor um pouquinho mais alto. Mas se o seu carro é 1,20, então você não pode fazer viagens a 1,20. Se você fizer viagens a 1,30, por exemplo, você vai ter que rodar 10 quilômetros para ganhar R$ 1. Então pensa bem nisso. É uma coisa ilógica isso. Então você tem que aumentar cada vez mais o valor do quilômetro para que você obtenha um certo lucro. Então, o colega estava me perguntando, até fez um questionamento, Samuel, por que aqui uma cidade boa, lá em Santa Catarina, por que aqui é uma cidade boa, cidade turística, assim como o Rio de Janeiro, por que aqui as viagens estão com o preço lá embaixo? Muito provavelmente é isso. Eu até respondi para ele, algoritmo treinado. As pessoas que estão fazendo o aplicativo aí, os motoristas estão aceitando todo tipo de viagem. E aí, meu amigo, o algoritmo sabe que vai ter um que vai aceitar, então ele manda viagens com preço lá embaixo. E nisso, quem é que está ganhando? A Uber, a 99. Ele não me falou quanto que o passageiro está pagando lá, mas possivelmente você vai ver que o lucro da empresa nessas regiões onde os preços estão lá embaixo para o motorista é justamente onde a Uber mais ganha. Porque nem sempre ela está fazendo, lógico, existe esse estudo que a Uber faz de lugares aonde o passageiro não pode pagar muito. Então nesses lugares é onde a Uber não ganha tanto. Não é uma questão de que se o passageiro não pode pagar muito, mas ela mantém um equilíbrio ali ao motorista. Não é assim que funciona. Ela usa o motorista que aceita fazer a viagem lá embaixo para que ela aumente o seu lucro. Brasília, por exemplo, como eu citei aí, o valor é lá embaixo. É o pior lugar para se fazer aplicativo. Por quê? Porque muitos aceitam as viagens que a Uber está oferecendo. Agora pergunta para mim, é o pior lugar para a Uber? Ou é o pior lugar só ao motorista? É o pior lugar ao passageiro? Você acha que num local como Brasília,
Lógico que ela também subdivide as cidades, né, os bairros, os locais aonde vai ter passageiro que vai pagar mais caro, mas fala para mim, será que não é uma das cidades onde a Uber mais lucra? Então, veja bem, muito possivelmente está acontecendo isso. Aonde o motorista menos lucra é onde o passageiro está pagando às vezes até mais caro e é onde a Uber mais lucra. Então é isso que tem que pensar. Outra coisa, tem muita gente falando aí que esqueçam o valor do quilômetro e pensem e foquem apenas no tempo. Eu até entendo isso, porque tem lugar, trabalhei em São Paulo, muitas vezes em São Paulo, e eu entendo que em São Paulo, se você pegar uma viagem, R$ 2 o quilômetro, mas o tempo for muito alto, também não vai compensar. Imagina você ficar ali meia hora para ganhar R$ 15, né? Meia hora para ganhar R$ 8, meia hora para ganhar R$ 5, não dá. Então, você tem que pensar no quilômetro também, mas é um estudo geral que você tem que fazer na hora ali. Né? Se está num local que tem muito trânsito, que você vai demorar para fazer a viagem, tudo bem, concordo você olhar o tempo. Mas tem muitas regiões, muitas cidades que não tem nem que olhar tempo. Aqui na minha região, por exemplo, nós temos duas rodovias que cortam a cidade aqui, Raposo Tavares e Castelo Branco. Então tem muitas viagens que, apesar de ser altos quilômetros, sei lá, 6, 7, 8, 10, 12 quilômetros, o tempo é rápido, porque a gente faz através de uma rodovia. Então, por que eu vou ficar olhando o tempo? É muito rápido para fazer mais alto o quilômetro. Então, tudo isso são estudos que a gente tem que fazer. Quem vai trabalhar com o carro, não basta ter o ER, ter um carro ali. Você tem que fazer um estudo na sua mente e se antecipar e falar: olha, eu vou fazer aqui X por quilômetro e vou olhar onde o passageiro vai para que eu não volte batendo lata. Todo esse estudo é importante, por quê? Para que você maximize o seu local de trabalhar, aonde você vai trabalhar. Então, gente, é isso que está acontecendo. Muito provavelmente nessas regiões são motoristas que não estão estudando a situação da cidade e estão aceitando todo tipo de viagem. E vocês sabem, se a Uber, a 99, o InDrive, você aceita as viagens que está tocando, por que eles vão mudar? Por que eles vão alterar? Por que eles vão mexer? Por que eles vão melhorar para o motorista? Inclusive, nem promoções eles dão. Olha só, tem lugar que se você não aceita, não acontece nada e o passageiro ali reclamando, reportagens falando, televisão dizendo ali, questionando, olha, a gente não tá mais, a Uber vai sentir, a 99 vai sentir e eles vão melhorar. É o único jeito que eles melhoram, quando eles vê que tá ali, eles estão no limite da empresa, né? Eles trabalham sempre no limite. Então, eles maximizam o que eles podem para a empresa, mas quando eles vê que está ali oferecendo algum risco à empresa, passageiro reclamando demais, eles vão te dar uma bonificação, eles vão fazer alguma coisa para que você possa fazer a viagem e melhore ao passageiro. Não é que eles estão te ajudando e contribuindo com você, não. Tá? Então, é uma questão de pensamento. Por isso que eu falo, trabalhar como motorista de aplicativo não é só ligar e sair trabalhando. É pensar, é questionar. Se você está numa cidade aí que o valor está muito lá embaixo, eu acho que o ideal seria que alguém montasse um grupo e esse grupo da cidade fosse ali, os motoristas se unissem dentro dessa cidade para falar: olha, gente, aqui a gente só vai aceitar valor assim. Vamos fazer desse jeito que aí vai dar certo. Porque enquanto a gente tiver aleatórios, sem pensar, sem ninguém pensar em nada, vai acontecer justamente isso. E a Uber vai utilizar o algoritmo dela para fazer o que ela bem entende e o quanto dá de lucro para ela. Para o motorista não é importante, para a Uber vocês sabem disso. Bem, gente, eu espero ter ajudado com mais esse vídeo. Nessa sua cidade, apesar de ser uma cidade rica, Santa Catarina, essa região aí, Balneário Camboriú, você vê, cidade turística, cidade que o turista tá ali e ele vai pagar. E por que os motoristas estão recebendo pouco? Essa região ali. Então, não essa, mas como outras cidades aí que o pessoal está reclamando também, é porque muito provavelmente tem muito motorista aceitando e o algoritmo já treinou. Manda a viagem a 1,10 que vai ter alguém que vai fazer. E pronto, acabou. Então, aí prejudica todo um sistema, todos os motoristas ali. Então, o ideal é que todos nós sejamos motoristas pensantes e a gente saiba o que está fazendo. Beleza? Em algumas regiões tá melhor. Por quê? Porque a gente é criterioso. Tem muitos motoristas que seguem o Samuelzão aqui, sabe o que a gente tá falando. Olha, Samuel, meus lucros melhoraram muito depois que eu vi você. Então, olha aí, tá vendo?
E essas regiões, a gente acaba sendo um problema para Uber, porque a gente está avisando, está informando, está comunicando, o motorista está sabendo, está tendo informação. Então, aí o algoritmo tem que suspender, tem que aumentar, porque senão ninguém vai fazer e aí o passageiro vai reclamar mesmo. E a ideia é essa, é a gente fazer o passageiro reclamar, porque é só assim que a Uber ouve. O motorista reclamar? Não, a Uber não vai ouvir. Agora, o passageiro reclamar, ela vai ouvir prontamente. Beleza, gente? Então é isso, essa é a informação de hoje, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, fique com Deus. O grupão tá se esgotando, acho que falta 10, 15 pessoas para entrar, quem entrou acabou, vai fechar o grupão, não tem como entrar mais. Mas a gente vai fazer algumas coisas bacanas lá e eu tô muito feliz por ter vocês lá, beleza? Tamo junto, um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.